Fala galera do YouTube, meu nome é Edson, sejam bem-vindos a mais uma dica de Excel. No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma das funções mais fantásticas aqui do Excel e que pode te ajudar muito e transformar até o seu trabalho aí. Então, se eu fosse você, eu ficava até o final, olha aqui para a tela e presta bastante atenção porque eu vou te mostrar o passo a passo completo de como fazer desloque juntamente com Corresp. Quer entender um pouco mais? Então vem aqui para a tela e dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu tenho aqui uma coluna com código do produto, segmento, e aqui nas outras colunas eu tenho o ano de faturamento de cada código desses produtos. E aqui do lado direito eu quero o seguinte: quando eu digitar um código aqui em cima e escolher um determinado ano desse código, desse produto, eu quero que retorne aqui embaixo o faturamento referente a esse ano e a esse código. Então, se eu digitar o código aqui, ó, 18242, veja que ele alterou a célula aqui automaticamente e tá lá em amarelo, ó, 18.663. Ou seja, o código 18242 do ano de 2017 teve um faturamento de 18.663. Colocar aqui, ó, 19.980, automaticamente aqui na planilha ele mostrou o resultado do código 19.980 do ano de 2017. E se eu quiser saber o faturamento desse mesmo código, só que do ano de 2015, eu digito aqui, ó, 2015 e lá na planilha, ó, ele já mostrou para mim de forma automática. Vamos entender isso aqui, mas antes eu preciso te mostrar um pouco mais do que significa a função desloque aqui no Excel. Então, para isso eu vou fazer um exemplo bem simples aqui, então presta atenção para você entender o contexto dessa função. Então, vou digitar, ó, igual desloque. Vou abrir o parênteses e veja que ele pede aqui para mim a referência primeiramente. Então, como referência, eu vou pegar, por exemplo, essa célula aqui, ó, do ano de 2017. Agora veja bem, quando eu digitar ponto e vírgula, ele vai pedir para mim lins, que significa linha, é o próximo critério. Isso quer dizer o quê? Que se eu digitar, por exemplo, o número 2 aqui, ele vai deslocar duas linhas. Se eu digitar -2, por exemplo, ele vai subir duas linhas, né? No caso aqui a gente já está na primeira linha, então ele vai manter. Mas se eu digitar 2, por exemplo, ó, ele vai descer duas linhas. E se eu digitar ponto e vírgula e em calls, que é o próximo critério, que significa coluna, eu vou digitar, por exemplo, 2 novamente, vou fechar o parênteses, olha só. Ele vai trazer 17.942. Por quê? Ele pegou a célula 2017, desceu duas linhas e moveu duas colunas para chegar em um resultado. Ou seja, qual o resultado? 17.942, que é exatamente o que ele trouxe aqui embaixo para a gente. E agora, olha só, vou fazer o seguinte, ó, vou apagar aqui, digitar de novo, igual desloque referência. Quero pegar, por exemplo, 2019, ponto e vírgula, lins. Qual que é o critério de lins? É a linha. Eu não quero deslocar nenhuma linha aqui. Então, vou digitar 0, ponto e vírgula, coluna agora. Quantas colunas eu quero mover? Eu quero mover uma coluna, porém, eu quero voltar para o lado esquerdo aqui, ó, para 2018. Então, o que que eu faço? -1, vou fechar o parênteses, pressionar Enter, ele retornou aqui 2018. Por quê? Eu estava na célula de 2019, digitei 0 no critério de linha para manter e não mover nenhuma linha aqui para baixo. Só que em coluna eu digitei -1 e aí ele voltou aqui e encontrou o ano de 2018. Se eu tivesse digitado 1 em coluna, ele ia mover e cair aqui, ó, na coluna H1, que está em branco. Ou seja, dessa forma você consegue deslocar qualquer célula que você queira. Então vamos juntar o desloque com o Corresp para fazer essa funcionalidade aqui que eu te mostrei. Vamos fazer o seguinte, eu vou apagar tudo isso aqui. Então veja que aqui do lado eu coloquei código, ano e o valor faturado. Então, vou digitar o código e o ano aqui, ele vai retornar automaticamente o valor faturado aqui para mim. Depois a gente vai fazer uma formatação condicional para pintar a célula quando ele encontrar esse valor aqui na planilha. Só para te mostrar o seguinte, ó, se eu digitar igual desloque, eu tenho aqui os critérios
e os dois últimos critérios são altura e largura. Mas dificilmente nós vamos utilizar isso aqui, por isso que eu estou te mostrando somente até aqui no critério de coluna. Em uma próxima oportunidade a gente aborda essa questão aqui de altura e largura. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar um código qualquer aqui, ó, e vou digitar aqui, ó, 17894 do ano de 2016. Então vou fazer igual desloque, vou pressionar Tab, ele vai abrir o parênteses, ou seja, abrir essa função aqui para mim. E agora olha aqui em negrito aqui embaixo, presta bastante atenção aqui, ó. Tá pedindo a referência. Qual que vai ser a minha referência aqui nessa situação? Vai ser a célula A1. Ó, vou clicar lá em código do produto, que é a célula A1, ponto e vírgula, e agora eu vou fazer o seguinte, aqui, em vez de digitar linhas, depois colunas, como nós fizemos no exemplo que eu te mostrei, nós vamos juntar com a função corresp. Então eu quero a referência dessa célula aqui, que corresponde, ou seja, corresp, pressiono o Tab, ele vai abrir a função para mim, que corresponde ao quê? Ao valor procurado. E qual que vai ser o valor procurado aqui? Vai ser o código que eu digitar aqui nessa célula. Ponto e vírgula, matriz procurada. Em qual coluna ou linha se encontram os códigos lá na minha tabela? Ó, tá aqui, na coluna A. Então vou clicar aqui no primeiro código, Ctrl Shift, seta para baixo. Repetindo, Ctrl Shift, seta para baixo, eu seleciono toda essa coluna aqui. E agora eu vou pressionar ponto e vírgula, e 0 de correspondência exata, ou seja, eu quero que ele retorne exatamente esse código que eu digitar aqui nessa célula aqui, ó, J2, onde está vermelho, tá vendo? 0 de correspondência exata, vou fechar o parênteses e agora eu não vou pressionar Enter. Por quê? Eu quero procurar pelo código, mas também, ao mesmo tempo, pelo ano de faturamento desse produto, desse código. Então, o que eu faço? Eu vou fazer mais uma vez o corresp, porém, para o ano de faturamento. Então, vou pressionar ponto e vírgula para quê? Para fazer mais um corresp. Então, vou digitar corresp, abrir o parênteses, e olha só, no valor procurado, o que é o meu valor procurado agora? Vai ser o ano de faturamento. Então, vou clicar aqui em 2016, que é onde eu vou digitar o ano que eu quero, ponto e vírgula, matriz procurada. Lembra que da primeira vez a matriz procurada era toda essa coluna aqui. E por quê? Porque os códigos estão nessa coluna aqui. Agora, a matriz tabela vai ser aonde? Em qual local aqui da minha tabela? Vai ser aqui em cima, ó, todo o título de segmento até todos os anos. Por quê? É nessa parte aqui que todos os anos de faturamento estão contidos. Então, se eu escolher lá na minha tabelinha, ó, ano de 2015, tá aqui. Ele vai pegar o ano de 2015, vai deslocar quantas células forem necessárias aqui para baixo e para o lado vai encontrar o código e aí ele vai achar o faturamento e retornar aqui para mim. Escolhi a minha matriz procurada, ponto e vírgula, 0, sempre o 0 aqui de correspondência exata. Fecho parênteses duas vezes, por quê? Porque eu fiz duas funções, a desloque juntamente com a corresp. Então vou pressionar Enter e olha só, ele retornou aqui para mim 8.351 de faturamento do produto código 17.894 do ano de 2016. Então veja que lá na planilha ele já coloriu, ó, o valor para mim. Então isso aqui serve para você pesquisar várias situações: código, produto, faturamento, vendedor, matrícula de funcionário, de aluno. Se eu selecionar o ano de 2015, automaticamente ele vai mudar para mim. Se eu selecionar outro código, ó, vou pegar esse código aqui, ó, 13222. Então, olha lá, ele já alterou para mim. Se eu alterar o código, ó, 20229 do ano de 2015, traz o valor automaticamente aqui pra gente. E, novamente, se eu alterar o ano, eu quero saber o ano de 2019 desse mesmo código. Já destacou aqui para mim o valor. E aí, como que você faz para colorir, né? Fazer a formatação condicional para quando você mudar aqui o ano do produto, ele colorir. Então, como que eu faço isso? Olha só, posso selecionar aqui, ó, todos os valores de faturamento, que é o que vai retornar no resultado. Então, ó, Ctrl Shift, seta para baixo, Ctrl Shift, seta para a direita, eu vou selecionar todo esse intervalo. Repetindo, ó, é bem interessante você usar atalhos aqui no Excel, vai te ajudar muito.
vou clicar aqui nessa primeira célula de valor, Ctrl Shift, seta para baixo, Ctrl Shift, seta para a direita. E aí ele vai selecionar todo o intervalo de critérios aqui nessa planilha. Feito isso, você vai lá em cima na guia página inicial e aqui do lado direito, ó, formatação condicional, escolhe essa primeira opção aqui, ó, regras de realce das células. E aí vamos escolher é igual a, e aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou digitar igual, eu vou clicar aqui nessa célula de valor faturado. Ou seja, ele vai formatar da forma que eu quiser todo o valor aqui nesse intervalo de seleção referente ao valor faturado, que é o resultado que vai retornar aqui nessa célula. Então posso clicar nessa célula e formatar essa célula, ou posso escolher qualquer opção aqui, ó. Vou escolher esse amarelo aqui, só para exemplificar. Ok, e pronto. Agora se eu digitar o produto 16944, automaticamente ele veio aqui para baixo. Produto 16944, ele tem um faturamento de 23.520 referente ao ano de 2017, que é o que está aqui do lado para mim. Se eu alterar o ano para 2019, automaticamente ele caiu aqui, ó, na coluna do ano de 2019. Bom, e você pode melhorar ainda mais isso aqui, fazendo o seguinte, ó, presta atenção. Eu vou selecionar essa célula aqui de código, vou lá em cima em dados, validação de dados, e aqui eu vou escolher a opção de lista, vou clicar nessa setinha aqui, vou selecionar toda a coluna de código, ó, vou clicar lá no primeiro código, Ctrl Shift, seta para baixo, ele selecionou toda essa coluna aqui, pressiona Enter 2 vezes, e agora você pode clicar aqui, ó, na setinha, você vai ter todos os códigos para você escolher. Imagina você fazendo isso aqui com vendedores, funcionários, ou os produtos aí do seu estoque, ou qualquer outra coisa, calcular impostos, enfim, você pode ter várias opções aqui. Pode fazer a mesma coisa também com o ano, ó. Vou clicar aqui nessa célula de ano, guia dados, validação de dados, escolhe a opção de lista, clica aqui nessa seta do lado direito e seleciona todos os anos, ó, lá no título, lá em cima, ó. Posso selecionar com o mouse, arrastando, ou eu clico aqui no ano de 2015, Ctrl Shift, seta para o lado direito, eu vou selecionar todos os anos. Pressiono Enter 2 vezes, agora você tem todos os anos aqui para escolher. À medida que eu escolho, ele vai alterando ali na planilha para mim. Então, se eu escolher outro código, ó, ele vai alterando tudo ali automaticamente. Bom, lembrando que no último vídeo eu mostrei sobre a função Corresp juntamente com o PROC-V, que é muito poderoso também. Vou deixar esse vídeo aqui na descrição e no final desse vídeo aqui também. Bom, se isso te ajudou de alguma forma, comenta aqui embaixo, deixando seu joinha aí também, e não perde o próximo vídeo, que eu vou trazer uma dica muito bacana que vai te ajudar demais aí nas suas planilhas de Excel. Um grande abraço e até o próximo vídeo.